O Jornal do Meio-Dia está de volta. Nos últimos dias, o tema da adultização infantil ganhou destaque nas redes sociais e em todo o Brasil após a denúncia do influenciador Felca, que expôs casos preocupantes de exploração de crianças e adolescentes no ambiente digital. Em um vídeo, ele denuncia alguns influenciadores de utilizarem menores para produzir conteúdos com alto potencial de engajamento e assim até incentivar a prática de crimes. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a defensora pública Cleide Nascimento. Boa tarde, defensora, e seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, a Defensoria agradece. Boa tarde, seja bem-vinda. Defensora, esse tema ele é tão polêmico, tão grave, né, que conseguiu unir o que parece impossível aqui no país, né? A esquerda e a direita estão concordando que tem que fazer alguma coisa. Exatamente, mesmo porque é dever de todos cuidar das crianças e adolescentes. E nós temos visto que nas redes sociais virou terra de ninguém, onde ninguém cuida e podem ser expostas crianças a todo momento. Se você buscar as redes sociais, você vai encontrar diversos vídeos contendo imagens de crianças das diversas formas. Desde produzindo conteúdo de danças, vídeos com roupas inadequadas, maquiagem não próprias para a idade. E até aqui, defensora, não acontece absolutamente nada com ninguém. Exatamente. Em termos de punição. Exatamente, porque é necessário uma denúncia. Importante essa atuação desse influenciador quando ele traz para justamente essa visibilidade. Olha, está acontecendo isso. Porque nós, da defesa da criança, já falamos isso há muito tempo. Inclusive, ano passado, em Mato Grosso, fizemos um congresso só sobre o tema. Sobre, a gente chama, cybercultura, a questão da necessidade de regular as redes. Mas quando vem o influenciador, traz essa, digamos assim, essa visibilidade que nós não conseguimos dar. O vídeo faz uma pergunta, né? Vocês não estão vendo isso? Nós estamos vendo e estamos preocupados. Não, quando eu digo vocês, é no sentido da população brasileira de uma forma em geral. Sim, é porque não pode normalizar essa situação de forma alguma. Né? Exatamente. E vem acontecendo isso. Naturalizou, você abre as redes e você encontra. Mesmo você colocando lá que não é conteúdo adequado para criança, a gente faz isso, mas é necessário uma regulamentação. Defensora, a senhora atua diretamente na defesa de crianças e adolescentes em Várzea Grande. E diante desses casos, é algo que aponta para uma responsabilização, uma possibilidade de se responsabilizar os pais? Porque sabemos que a criança, né, ela não responde por si, é dever da sociedade, principalmente dos responsáveis, zelar por ela. Mas isso pode acarretar danos futuros, né? Inclusive, ali também... querendo ou não, se torna um campo para atuação de pedófilos. E aí, como proceder? A nossa lei tem alguma previsão nesse sentido, que os pais poderiam ser responsabilizados? Como fazer? Sim, hoje já existe na legislação medidas administrativas, aplicação de multas para os pais quando eles não cumprem o dever de cuidado em relação a essas crianças. Mas nós acreditamos que isso ainda não é o suficiente. Precisa regulamentar o que se pode ser postado em relação àquela criança. Porque o que pode parecer inofensivo, né, eu falo que seria assim, no mínimo 2 passos. Primeiro, você olhar para aquele vídeo que você acabou de produzir. E assim, será que eu devo realmente postar essa imagem do meu filho? Não vou colocar meu filho em risco a partir desse momento, porque precisa fazer uma regulamentação disso. Lembrando que a criança, por mais que ela diga que se sente à vontade, ela não tem ainda, né, o discernimento para se autodeterminar, não é verdade? Maturidade, né? A criança... E nem a capacidade civil propriamente dita. Não estão totalmente formados, por mais que as pessoas olhem, às vezes falam assim, não, essa criança já está formada, não está formada. Isso, acho que qualquer médico, neurologista pode falar, é que a questão do nosso discernimento, isso córtex, exatamente. A partir dos 21 anos que ele se normaliza, ele se estabiliza. Na realidade, mais ainda. Certa vez eu vi uma palestra de um neurologista que falou a partir dos 29. Ai. E aí, como que você vai falar que ele consentiu com aquilo, com aquela exposição? Ele não consentiu, ele não tem essa maturidade, esse desenvolvimento para poder consentir ou não. Então, tem que ser realmente cuidado, fiscalizado. Eu vi uma analogia outro dia, e até porque as crianças podem estar vendo isso, é como se as redes sociais são como se fosse uma rua.
E quem deixa seu filho sozinho na rua? A gente normalmente não deixa. Nas redes nós deixamos os nossos filhos sozinhos, desacompanhados, podendo postar o que quiser, colocar inclusive agressões para quem quiser, né? Imagens, né? Nós temos imagens de crianças se cortando, com, né, abusos sexuais, nós temos que evitar e proteger. Temos aí crianças e adolescentes sendo vítima de todo tipo de abuso lá nas redes sociais. E aí quando fala assim, olha, precisa regulamentar porque a rede social é terra de ninguém. Aí vem alguém do outro lado e fala assim, espera aí, vocês vão censurar? Não, eu não acredito que isso possa ser chamado de censura, mas é o mínimo que você tem que falar em relação à proteção à criança e adolescente. Isso não é censurar, é você proteger, não deixar, mesmo porque já foi falado aqui em relação à pedofilia, né? Hoje nós sabemos que os deepfakes, né? Que a pessoa pode pegar a imagem, por exemplo, o meu rosto e colocar uma imagem, né, digamos, de cunho sexual. Seu rosto e a sua voz. Exatamente. E nua. Eu penso isso em uma criança. Que absurdo, você está dando material para poder haver uma exploração sexual daquela criança. E nós não podemos pegar, vamos ficar calados em relação a isso? Aí sim, aí eu entendo que existiria uma censura quando eu me calo em relação à violência da criança. Defensora, no ano passado foi até aprovado, se não me engano, de autoria da senadora por Mato Grosso, Margarete Busetti, de um pacote chamado Antipedofilia. E aí ele prevê a criação de um cadastro nacional de pedófilos, pessoas que tenham sido condenadas por esse crime. Até hoje não foi regulamentado, o Ministério da Justiça diz que ainda está, né, nessa via, mas isso mostra uma omissão. Isso não seria extremamente necessário para os pais terem acesso, inclusive? Eu digo mais do que isso, porque muitas vezes você pode fazer um perfil falso. Então, assim, você pode pegar, meu nome está numa lista e você faz um perfil falso. Eu estou muito mais preocupada com a possibilidade de você continuar colocando as imagens das crianças sem nenhuma regulamentação. Isso hoje tem que ter um ponto, o que pode e o que não pode, e não ser considerado censura. Agora, defensora, em termos psicológicos, psiquiátricos, qual o estrago que esses crimes lá na internet, que as big techs fazem de conta que não estão vendo, provocam nas crianças e nos adolescentes? Maior do que toda a sociedade pode imaginar. Eu tenho visto uma geração ansiosa. Eu tenho visto uma geração de adolescentes depressivos. Eu tenho visto uma geração de diagnóstico com TDAH. Né? Os mais diversos transtornos a gente tem reconhecido a partir do momento que a criança é exposta, sem nenhuma fiscalização, ao uso das redes fora da idade adequada. Você já ouviu falar, crianças que você tira o celular, ela faz birra. Ela entra em crise como se tivesse... Né? Em abstinência. Abstinência, quase. Exatamente, essa é a fala mais certa. Como se estivesse em abstinência, porque vicia e apodrece o cérebro das nossas crianças. Defensora, a senhora como atuante, né, na defesa de crianças e adolescentes, costuma lidar muito com outro crime cibernético, o cyberbullying, na verdade. No que consiste isso? Qual é a importância de conscientizarmos as famílias, principalmente os pais, que é de responsabilidade deles, para não deixar ali o filho, né, sem uma fiscalização em suas redes sociais? Isso preocupa muito a gente, porque pode gerar até suicídio. Porque quando o bullying é repetidas vezes que ela sofre agressão. Isso quando vai para a rede você não consegue medir a proporção. Isso é amplificado quando vai para as redes. Não tem mais controle. Então, eu já fiz defesa de situação que a menina acabou sendo reproduzido o vídeo dela sem roupa e ela tentou suicídio. Então, nós temos que nos preocupar, os pais, os familiares, porque muitas vezes não é o pai que está ali cuidando, não é a mãe que está cuidando, mas é um avô, é uma avó. Nós temos que ter hoje um letramento digital. No mínimo, os adultos saberem como lidar com a internet para poder orientar os seus filhos do que pode e o que não pode fazer. E proibir qualquer tipo de violência. Agora, defensora, para encerrar aí, nesse projeto aí que vão apresentar ao Congresso na semana que vem,
existe aí um debate sobre uma idade mínima para que o adolescente possa ter acesso à rede social, mas com autorização dos pais. Qual seria esse limite, na opinião da senhora? Olha, tem diversos estudos sobre isso e a idade mínima seria 16 anos. Eu sei que eu vou, né, sofrer várias agressões por Não, mas conta é isso que o governo está querendo colocar Sim. nessa proposta que vai ao Congresso. Mas diversos estudos científicos, né, que provam que antes disso não teria condições suficientes. Agora a pergunta mais difícil. Os pais vão conseguir fazer esse controle? Eu não sei, mas se nós não dermos o primeiro passo, nós vamos continuar violando os direitos da criança e do adolescente e expondo de forma inadequada. Defensor, obrigado pela presença e Obrigada. pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que Obrigada e agradeço. uma boa tarde. Muito obrigada.